pode executar atividades de acesso por cordas? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Machado, sou engenheiro de segurança do trabalho e a gente vai falar sobre esse assunto polêmico. Quem pode ser o profissional que vai executar as atividades em acesso por cordas, que é o alpinismo industrial. Mas antes da gente entrar nesse tema, não se esqueça, deixa aí o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que a gente está com muito conteúdo relevante relacionado à segurança do trabalho. E agora a gente está trazendo uma série de vídeos relacionados a trabalho em altura. Então, pessoal, siga a gente aí, ative as notificações, que a gente está com muito conteúdo bacana para vocês, tá? Antes também de a gente entrar no tema, eu queria comentar, eu estou aqui hoje num hotel, estou fora do meu cenário normal, tá? Então, por isso vocês estão vendo aqui uma cama atrás de mim aqui, é porque é onde que a gente conseguiu gravar o vídeo. E para vocês não ficarem sem o vídeo, sem os nossos vídeos diários, a gente está gravando aqui no hotel mesmo, tá? Então, e aí? Quem pode ser o profissional? Quem pode executar as atividades de acesso por corda? Vamos ver à luz da NR35. O que a NR35 nos diz no anexo 1, tá? O anexo 1 da NR35 que fala justamente sobre acesso por cordas. Ó, as atividades de acesso por cordas devem ser executadas. Vamos aqui para a linha B. Ó, por trabalhadores certificados em conformidade com normas técnicas nacionais vigentes de certificação de pessoas. Então, quem pode executar a atividade de acesso por corda é um trabalhador certificado. Mas certificado com base em quê? Em base numa norma técnica vigente. E tem que ser uma norma técnica de certificação de pessoas. Então, nós temos a NBR 15.475, que é uma NBR de acesso por cordas focada em quê? Em qualificação e certificação de pessoas. No caso, a certificação de pessoas para trabalhar com acesso por cordas. E o que essa NBR ela nos traz? Como é que eu sei que um profissional ele é um profissional realmente de acesso por cordas? Ah, vou contratar um trabalhador para fazer acesso por cordas para mim. Beleza, como é que eu sei que ele é um profissional de acesso por cordas? Então vamos ver alguns itens da NBR 15.475, que ela nos define quem é esse profissional e qual é a qualificação mínima que esse profissional tem que ter. Então aqui, ó, o item 5 da NBR, ela fala sobre os níveis de qualificação, que fala assim, ó, classificação. Uma pessoa certificada, de acordo com esta norma, deve estar classificada em um dos 3 níveis descritos em 5.1.1 a 5.1.3. Então vamos ver o que falam esses níveis. Nível 1. Isso aqui é o profissional popularmente conhecido como N1 em acesso por cordas. Para mim ser um N1 em acesso por cordas, ó, o N1 ele tem a seguinte qualificação, ó, é uma pessoa certificada para nível 1, deve estar capacitada para exercer trabalhos limitados sob supervisão e possuir treinamento básico de primeiros socorros. Então o N1 ele é o profissional que é certificado para N1 nível 1, ok? E trabalha sob supervisão. E ele tem um treinamento básico de primeiros socorros também. Vamos ver o N2, tá? O nível 2. Tá? Uma pessoa certificada para o nível 2 deve ser capaz de demonstrar habilidades e conhecimentos requeridos no N1, ou seja, o nível 2 o cara já tem que ser o, digamos assim, o expert no nível 1, tá? Estar capacitada para realizar montagens de sistemas de acesso, então o N2 já monta os sistemas de acesso, que já não é responsabilidade do N1, ele já executa resgate sob supervisão e possuir treinamento de primeiros socorros, então já é uma pessoa mais bem capacitada. O N3, qual é a qualificação do N3? É uma pessoa certificada para nível 3, deve ser capaz de assumir total responsabilidade por projetos de acesso por corda. Então o N3 ele é o responsável por toda a equipe, tá? Então, só para a gente entender, primeiro, se você vai contratar ou quer ser um profissional de acesso por cordas, você vai ter que ser N1, N2 ou N3, mas você começa gradativamente. Então, Thiago, eu quero ser. Então, primeiro você vai ser N1, depois N2, depois N3, tá? E vai seguir essa graduação, digamos assim, tá? Da elegibilidade, ou seja, o que a pessoa tem que ter para ela conseguir alcançar esses níveis de acesso por corda, N1, N2, N3. Primeiro, quanto ao treinamento, tá? Para você ser um N1, você tem que participar de um treinamento de 8 horas teórico, mais 32 horas prático, um total de 40 horas.
N2 40 horas e N3 48 horas, ok? Isso aqui é o treinamento para te habilitar a fazer o exame para ser um profissional de acesso por cordas, tá? Então tem todo um pré-requisito também, você tem que fazer um treinamento já no lugar certificado, aí tem outros parâmetros também, tá bom? A gente vai comentando com o decorrer do vídeo. Ó, elegibilidade para certificação. Para você poder ser certificado, experiência como N1. Não é exigida experiência profissional anterior para a certificação do candidato N1. Tá? Então, para você ser N1, você não precisa ter experiência nenhuma. Basta você fazer o curso, né? Você vai poder fazer a prova de N1. Agora, para você ser N2 e N3, olha a experiência exigida. A experiência profissional para N2 e para o N3 deve ser comprovada através de documento de registro de acesso por corda. Um profissional de acesso por corda, quando você é certificado, seja pela instituição que for, eles vão te liberar uma forma de registro, né? Normalmente uma cartinha, um livrinho que você vai anotando quantas horas você trabalhou lá naquele acesso por corda, quem foi o N3 que fez a sua supervisão. Então é um documento que você vai anotando quantas horas trabalhadas, né? Que é o registro. Hoje eu fiz uma atividade, tantas horas acesso por corda, fazendo tal coisa assim, assim, assado. Você vai anotar mais ou menos isso, só para vocês entenderem, tá? Então, o N2 e o N3 ele deve ser comprovado através de documentação de registro. Então, você tem que ter um registro de que você executou aquelas atividades, né, como N1, N2 e N3, tá? E preenchido e assinado por um profissional de nível 3, ou seja, um N3 tem que assinar esse documento para você, tá? Que comprova que você realmente executou aquela atividade. Ó, a experiência, quanto à experiência do nível 2, né? O N1 não é exigido experiência nenhuma, tá? Já para o N2 e o N3 tem que ter experiência mínima. O candidato deve ter qualificação profissional de nível 1 com no mínimo 12 meses. Para mim ser um N2, eu tenho que ter no mínimo 12 meses de N1 com 1.000 horas de experiência, ou seja, 1.000 horas trabalhadas como um N1, tá? A contar a partir da data de qualificação. Deve incluir uma variedade de situações de trabalho e técnicas, ok? Ou seja, para mim ser um N2, tá? Eu tenho que atender todos aqueles requisitos anteriores que nós vimos, mais 12 meses como N1, trabalhando como N1, mais 1.000 horas como N1. Aí eu vou ter a experiência necessária para mim poder fazer a certificação do N2, tá? Para mim ser um profissional de N3, de nível 3, tá? A experiência mínima exigida. O candidato deve ter a qualificação profissional nível 2, ou seja, ele já tem que ser um nível 2, tá? E tem que ter no mínimo 36 meses de experiência com acesso por corda, 3.000 horas de experiência a contar a partir da data de qualificação. Deve incluir uma variedade de situações de trabalho e técnicas. Então, para mim ser um N3, eu tenho que ter no mínimo 36 meses de experiência com um acesso por cordas e 3.000 horas, né? E 3.000 horas trabalhadas também com acesso por cordas, ok? Então, é a experiência mínima exigida para ser um N3. Então, fora isso, ainda tem mais alguns pré-requisitos, ó. Tá. A gente também tem aqui, ó, a NBR, ela define para a gente também o N3E, o nível 3E. O nível 3E é o nível 3 examinador. É aquele profissional que vai fazer o exame, que vai fazer a prova dos cursos de acesso por corda. Então, se você quer fazer uma capacitação, um curso de acesso por corda, se tornar um profissional de acesso por corda, o examinador, a pessoa que vai fazer o teste com você, que vai fazer o exame com você, ele vai ser um N3E. Tá? Ou seja, além da experiência de N3, todos aqueles pré-requisitos que a gente mostrou aqui para vocês, ele também vai ter que cumprir esses pré-requisitos aqui, ó. Os candidatos devem preencher um formulário e incluir no currículo que deve conter as seguintes informações: comprovação dos últimos 4 anos de experiência com acesso por corda, executando as atividades compatíveis com as exigências do N3, ou seja, ele tem que comprovar que o cara é um N3, tá? Documentação de suas experiências anteriores, incluindo local e empregador. Então, comprovar que ele trabalhou, né, prestou serviço, foi contratado como profissional de acesso por cordas e qualquer outra experiência ou qualificação relevantes à atividade proposta e comprovadas. Tá? Então, ele tem que apresentar isso
também para ele comprovar que ele é um profissional N3E e ele ganha essa titulação, ok? Então, o que acontece? O profissional de acesso por cordas ele vai ter que fazer todas aquelas comprovações, ele vai fazer o exame teórico, depois ele fazer o curso, comprovar que ele tem as experiências mínimas exigidas, né, que tem todas aquelas condições, ele vai fazer o exame teórico, ele vai fazer um exame oral, tá? Ele tem que passar por manutenção e inspeção de equipamentos, organização de trabalho e exame prático. Então, depois que o trabalhador ele fez os cursos, ele comprovou as experiências mínimas, ele tem as qualificações necessárias, que é definida pela NBR, ele vai estar autorizado a fazer os exames. E o exame ele vai passar pelos exames teórico, exame oral, um exame de manutenção e inspeção dos equipamentos, de organização de trabalho e exame prático também. O cara vai fazer práticas de acesso por corda. E o N3E, que é o examinador, ele vai avaliar se aquele profissional executou os procedimentos de forma correta, ok? De forma correta. Conseguindo a certificação de acesso por corda, se tornando um profissional de acesso por corda, esse certificado ele vai ter uma validade de 3 anos. Tá? E detalhe, profissional de acesso por corda não precisa fazer treinamento de NR35, tá? Porque como é um treinamento muito mais avançado do que o definido pela NR35, então aquela validade de bienal para NR35 não vale para o profissional de acesso por corda. O que vale é a validade da NBR. Então isso também está escrito lá no anexo 1 da NR35. Então vale a validade do curso de acesso por corda. Ok? Então o que ele fala aqui, o período de validade não deve exceder 3 anos a partir da data de certificação, indicada no certificado ou na carteira de identificação. Então conseguiu aqui a certificação, eu tenho 3 anos de validade. Tá? E tem mais um detalhe, ainda tem uma escolaridade mínima para você poder fazer. Então também não é qualquer pessoa, você tem que ter uma escolaridade mínima. Para você ser um N1, você tem que ter no mínimo a 4ª série do ensino fundamental, tá? Sem tempo de experiência no caso. Tá? Então você tem que ter no mínimo a 4ª série do ensino fundamental para você ser um profissional de N1. Para você ser um profissional de N2, você tem que ter um ensino médio, tá? No mínimo 12 meses de experiência anterior, tá? No caso com acesso, ou ensino fundamental completo, aí ele vai te exigir mais tempo de experiência também. Tá? Acesso direto ao nível 2 para um profissional não certificado com experiência equivalente a nível 2. Isso aqui às vezes, como a NBR ela não é tão antiga assim, então já tinha muitos profissionais que já trabalhavam às vezes com acesso por corda, já tinha experiência com acesso por corda, ele não precisava passar pelo nível 1, então ele passava direto para o nível 2. Então, comprovada a experiência mínima, né, a formação escolar ele tinha que ter no mínimo um ensino médio completo, com 36 meses mínimos de experiência, tá, em acesso por corda. O N3 tem que ter um ensino médio completo, com 36 meses de experiência, e o N3E, um ensino médio completo, com no mínimo 48 meses de experiência. Isso está no anexo A da NBR. Tá? Então essa é a formação, a qualificação mínima para a pessoa se tornar um profissional de acesso por corda. Agora, como se tornar? Por onde se tornar? Então, assim, para mim fazer um curso de acesso por corda, eu preciso realizar o curso numa instituição acreditada segundo os requisitos estabelecidos na NBR ISO 17024, tá? Que no Brasil, hoje, nós temos 3 instituições que têm essa acreditação, tá? Que é a Irata Brasil, a ABEND e a ANEAC. Tá? São essas 3 instituições. Então, se você quer ser um profissional de acesso por corda, você vai ter que entrar em contato com uma dessas 3 instituições, ver quais são os pré-requisitos, quais são as escolas que fazem isso. Não é qualquer lugar do Brasil que tem esse curso. Por exemplo, aqui no Mato Grosso a gente não tem nenhuma instituição cadastrada, credenciada para poder fazer isso. Então, se você quer ser um profissional de acesso por corda, você tem que entrar em contato com essas instituições e ver aonde você consegue fazer esse curso. E tem que atender todo esse pré-requisito, tá, pessoal? Tem que atender todas essas condições para você se tornar um profissional de acesso por corda. Se você é um contratante, você está contratando um profissional de acesso por cordas, você tem que exigir que ele tenha um certificado, tá? Seja do Irata, da ABEND ou da ANEAC,
comprovando que ele é um profissional de acesso por corda. Tiago, eu preciso comprovar todas essas questões? Não, porque essas instituições elas já vão exigir isso do profissional. Então, uma vez que ele te apresenta o certificado, te apresenta a comprovação de que ele é um profissional de acesso por corda, reconhecido pela IRATA, a ABEND ou a ANEAC, aí sim, né, você já sabe que essas instituições já cobraram isso do profissional, então você não precisa cobrar de novo, desde que o certificado dele esteja com validade, ok? Então, pessoal, é isso aí. Para você se tornar um profissional de acesso por cordas, não é tão simples, tá? Não é tão simples, mas é um negócio bem bacana, bem legal. Passei para vocês as instituições aqui no Brasil que fazem esse tipo de treinamento. É só entrar em contato com eles e seguir, tá? Seguir as orientações dentro dessas associações aí também que você vai estar atendendo, beleza? Se você gostou, pessoal, não se esqueça de deixar o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal. E detalhe, na descrição do vídeo aqui tem um link do Linktree que você vai ser direcionado a todas as nossas redes sociais. Clica lá, procura a gente nas nossas outras redes sociais, siga a gente também. E lembrando que a gente tem um grupo do Telegram também. Nesse link do Linktree também vai te conduzir ao nosso grupo do Telegram. Entra lá, participa do nosso grupo que a gente divulga todos os nossos vídeos lá no grupo do Telegram também. Beleza? Pessoal, forte abraço a todos vocês e até a próxima!